Boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos para mais uma noite deste nosso projeto intitulado Momentos com Jerônimo Mendonça, onde fazemos a leitura de uma mensagem no livro Crepúsculo de um Coração. Vamos adicionar aqui o nosso título da mensagem da noite. Boa noite, Mari, seja bem-vinda, querida. Estava lá com a gente, né, Mari? Não deu para te cumprimentar. Boa noite, João Carlos, Morgana. A Mari estava com a gente lá no encerramento do projeto de Sabedoria dos Minutos. Terminamos agora há pouco. Sejam todos bem-vindos. E nós estamos aqui, né, novamente. Tá muito frio, Mari? Imagino, hein? Porque eu estou com frio aqui também. Eu imagino, aí na sua terra deve fazer um frio danado. Quantos graus tá aí, Mari? Conta pra gente aí. Boa noite, Marquinho, seja bem-vindo. Marquinho que estava conosco, participou pela primeira vez hoje. Boa noite, Everton, também. Um beijo no seu coração. Carol, seja bem-vinda. Tá muito, muito frio, Mari. Nossa, Mari. Então, melhor tomar um chocolate quente, né? Que isso realmente é muito bom. Boa noite, Martielli. Quanto tempo? Martielli estava hoje fazendo aula de inglês. 9 graus aí? Nossa, gente, você está... 7 graus, Mari. Nossa, Jesus. Não é fácil, hein? Precisa uma lareira para aquecer. Fico imaginando, 7 graus. Olha, é de judiar, né? Nossa Senhora, é de judiar realmente. Então, nós tivemos uma live agora no encerramento do projeto, né? Boa noite, Cláudia. Boa noite, Aldenice. Encerramento do projeto Sabedoria dos Minutos, na verdade, né, que é da leitura do livro Minutos de Sabedoria, que nós terminamos ontem, né, 288 mensagens, sensação de 3 graus, imagino, Maria, imagino, nossa, trinca até o pensamento da gente, com certeza, né, com certeza, precisa se agasalhar bem, e um conselho que as pessoas dão, né, assim, antes de você dormir, 10 graus aí, Marquinho. Nossa, Curitiba, né? Curitiba também é frio. Então eu falo assim, um conselho que as pessoas dão antes de dormir é você fazer um escaldapé, né? Coloca água bem quente, né? Coloca ali, deixa aquecer bem, depois você já enxuga bem, seca bem, coloca uma meia e vai dormir. Esfriou o pé, esfria o corpo inteiro, né? É uma coisa que eles comentam bastante. Marquinho estava com a gente, Babi também estava com a gente nessa live e a nossa querida Gláucia, mensagens de paz e luz. Marquinho e a Gláucia eram queridos que estavam sempre nesse projeto fazendo repostagem e a Babi, eu trouxe a Babi porque a Babi se inspirou nesse projeto para fazer a leitura que ela está fazendo agora, né? 16 graus, Martielli, e vocês também, não sei quanto está aqui, mas deve estar beirando os 15 também, viu, Martielli? Aqui é engraçado, aqui quando esfria é frio demais e quando esquenta vai lá para 42, 43, a gente é muito quente também. A gente fala que aqui é a morada do sol, mas nesse período ele está muito... Até fiz uma postagem do tempo de hoje à noite, de hoje à tarde, aquele céu assim, bastante nuvens estranhas, né? Parece que é bem típico de frio mesmo, né? E já anunciando, né? Terminei o projeto na segunda-feira, e já fiz a postagem da live de amanhã não, do próximo sábado. Eu não vou estar fazendo live aos sábados, mas nesse sábado especialmente, o desligamento também começa pelos pés, é verdade, João Carlos. Pelo que eles contam é isso mesmo, né? Começa a desligar pelos pés. Mas a gente vai estar só com frio, gente, não fique com medo não. Não fique com medo, você começar a sentir o pé gelado, põe ele numa água morna, né? Bem tranquila, não muito quente, né? Então você já viu, né? E aí depois você aquece bem, né? Enxuga e aí põe uma meia para ir dormir, né? Tem gente que não consegue dormir de meia, mas nessa época do frio não dá para não dormir de meia. E eu então estava dizendo que no próximo sábado, às 8 da manhã, não é às 20 horas, né? É às 8 da manhã, nós vamos estar fazendo uma live especial de apresentação do projeto do novo que eu vou estar iniciando, do livro E para o Resto da Vida, de Wallace Leal Valentim Rodrigues. O meu livro aqui é da primeira edição, é uma capa mais antiga,
Até estava brincando com o pessoal, falei que é antiga, de tão antiga que ele é. E deixa eu ver se eu consigo. Olha, o prefácio desse livro é de 1979. A edição nova não traz o prefácio, não sei por quê. Não sei por que cargas d'água não sai o prefácio na edição nova, mas a edição nova desse livro tem uma história muito interessante que eu falei, eu não vou deixar em branco, sem comentar esse prefácio, que é muito lindo, muito emocionante. Então, qual que é a ideia? No sábado, às 8 da manhã, eu vou estar abrindo uma live para falar deste livro, vou estar lendo o prefácio e vou estar divulgando, na sequência, o áudio da primeira história desse livro, intitulada A Balança, tá? E aí, esse áudio já está gravado, eu já gravei 4 áudios, na verdade eu gravei 3 na sequência, e o 8º, na verdade, eu estava tão empolgado com o projeto que eu peguei, abri ao acaso e fiz a gravação do 8º, antes de começar qualquer um. E aí, então, depois eu vou soltar na sequência, então vai estar programado no meu canal do YouTube para todo sábado às 8 da manhã soltar esse áudio, que dá mais ou menos 3 minutos, de 3 a 4 minutos aproximadamente cada história. Tem um fundo musical também que eu coloquei, e eu vou estar disponibilizando na sequência, depois do término da live, eu vou estar disponibilizando então essa história intitulada A Balança, que é do Wallace Leal Valentim Rodrigues, que é uma pessoa já desencarnada aqui de Araraquara, que trabalhou muito tempo na editora O Clarim, em Matão. Então, tem além desse livro vários outros, mas este livro ele é muito interessante porque ele traz histórias. Parece história para crianças, mas a gente vai perceber ao longo das histórias o fundo moral que ela traz para a gente, né? Então, é um livro que vale muito a pena para quem faz o Evangelho no Lar com crianças. E eu estou divulgando também, na postagem que eu já fiz hoje, se você quiser adquirir esse livro, ou qualquer outro livro da editora O Clarim, ele está, se não me engano, com 25% de desconto. Então está num preço excelente. É um livro que eu falo, não é só para criança, vale para todos nós, que o preceito moral que ele nos traz é muito bom. Giovana, boa noite, seja bem-vinda. Muito frio aí? Aqui está bastante frio. Então vamos ver um caso alegre? Giovana trocou a foto de perfil, estou vendo aqui. A Clara, boa noite, seja bem-vinda. Um caso bem alegre, um caso muito pitoresco, que na verdade é aquilo que eu falo. O Jerônimo, quando ele contava as histórias de uma forma muito alegre, e de situações que aconteceram. Tá diferente. Não, voltou a foto, Giovana. Engraçado, a hora que você entrou, aparece de um jeito, a Clara também. Que engraçado, o Instagram tá diferente. Você não trocou a foto, não, Giovana, fica tranquila. É a apresentação do Instagram, que quando a pessoa entra, fica de uma forma diferente. Por isso eu achei que tivesse trocado a foto. Boa noite, nossa querida Laura Lins, do Mundo Jovem Espírita. Chegou no começo da história, né? Nem começamos ainda, mas vamos lá, né? E o Jerônimo tinha essa característica de fazer brincadeiras, contar de uma forma muito alegre, muito risonha, acontecimentos peculiares que fazia parte do seu dia a dia. Então aqui nós vamos ver um caso alegre. Fomos convidados a fazer uma palestra na cidade de Santa Helena, no estado de Goiás. Vejam que o Jerônimo rodava o Brasil inteiro. Mas o confrade amigo que nos hospedava, por caridade, desejava colocar no própago das ruas um aviso, um convite ao povo para que comparecesse à palestra. Porém, ele queria colocar uma mensagem que tocasse, que sensibilizasse o coração de todos, e não achava as palavras adequadas. Nós o deixamos à vontade, no seu propósito, lhe dizendo: ora, senhor Roberto, fique à vontade, do jeito que o senhor convidar está certo. O que nós queremos é levar a palavra de Jesus, o ideal espírita, que nos alimenta e sustenta a alma. Ele, nos agradecendo,
foi para o seu escritório. Depois, quando o carro com alto-falantes passou pelas ruas, por várias vezes, repetindo o texto do Sr. Roberto, eu fiquei rindo, porque o texto dizia assim. Prestem atenção, o texto que foi colocado e saiu no carro de som, pelas ruas da cidade lá de Santa Helena, no estado de Goiás. Então falava assim: nós do Centro Espírita Ricardo Campos convidamos a todos desta cidade para ouvir a palestra de um paralítico e cego. Venham ouvir a palestra do aleijadinho e do ceguinho. Ele tem muitas coisas boas para nos dizer. Gente, é cômico, realmente. Venham ouvir a palestra do aleijadinho e do ceguinho. Ele tem muitas coisas boas para nos dizer. Boa noite, Elivânia, seja bem-vinda. À noite, o centro estava superlotado. Não havia lugar para nenhuma cadeira a mais. Nós falamos a protestantes, católicos, espíritas, que ali se agrupavam para ouvir o aleijadinho e ceguinho falar da grandeza da doutrina espírita, da beleza da reencarnação, da bênção da caridade, da oportunidade de trabalho que ela nos oferece no ensejo de reconstrução do nosso destino, resgatando dentro de nós o homem velho para que nasça um novo homem. Gente, eu fico impressionado. Imagina, você está na casa espírita, é uma jogada de marketing, né, Martielli? Com certeza. Imagina, né? Na sua cidade vai ter um palestrante. Vamos imaginar que o Jerônimo chegasse. Eu vou repetir a frase que a Livânia chegou agora, viu, Livânia? O Jerônimo foi fazer uma palestra na cidade de Santa Helena, no estado de Goiás. E o anfitrião que o recebeu queria fazer uma divulgação e pediu para o Jerônimo, né, falar alguma coisa. Ele falou: não, fique à vontade, do jeito que o senhor quiser, está feito. E ele foi lá para o escritório, escreveu o texto, e aí quando o Jerônimo estava, né, boa noite, Francine, seja bem-vindo. Quando o Jerônimo estava lá dentro da casa, boa noite, Vitor, eles que passa o carro de som fazendo essa divulgação. Então, olha só, nós do Centro Espírita Ricardo de Campos convidamos a todos desta cidade para ouvir a palestra de um paralítico e cego. Venham ouvir a palestra do aleijadinho e do ceguinho. Ele tem muitas coisas boas para nos dizer. Imagine essa cena na sua cidade. Realmente, né, o Jerônimo ficou rindo, porque achou muito cômico. E aí o que aconteceu naquela noite? O Centro Espírita não tinha nem mais lugar. Tinha protestante, católico, espírita, porque realmente, né, imagina uma cidade, eu não sei o tamanho da cidade de Santa Helena, mas a gente imagina que não deve ser uma cidade muito grande. E deve ter abarrotado de gente, porque vamos ver o que o ceguinho, o aleijadinho tem a dizer. E vejo que o Jerônimo conta isso para a gente com muita naturalidade, com alegria. E era comum o Jerônimo contar essas situações muito peculiares que ele passava. Isso tudo aconteceu quando ele deixou de ser o coitadinho, que ele teve uma hemorragia muito grande e ele foi lá para Uberaba, né, já praticamente desenganado, e o Chico, né, tem uma história que eu já contei para vocês, e a partir dessa situação que o Chico falou, para de se tratar como coitadinho, né, e comece a trabalhar e encare com mais naturalidade o seu problema. E aí o Jerônimo conclui a história dizendo assim: não importa se a propaganda parece piegas, o importante é que naquela noite ela foi a alma do negócio, o negócio de Deus. Deus ganhando de Mamon os recursos e os talentos para construir o bem, semear a luz e a caridade em toda parte. Para nós, esta passagem foi muito alegre. Então a gente até imagina, né? Porque o Jerônimo contava, né, pra gente, eu falo para vocês, histórias pitorescas que aconteciam com ele, como, por exemplo, quando ele foi no cinema uma vez e uma moça pegou e foi com a cama ortopédica, ele ainda enxergava, né? E naquele momento a moça tropeçou na cama e reclamou, falou: nossa, mas esse aleijado, onde eu vou ele está, se eu vou, estou aqui no cinema ele está aqui, se eu vou
no centro da cidade, ele está lá. Se eu vou num lugar, ele está lá. Ele falou, você também, minha filha, você não para em casa, né? E aí dá uma gargalhada fantástica. Uma outra situação muito pitoresca que ele conta também, quando ele foi acompanhar um velório de um amigo dele, e ele conta isso com muita naturalidade, que por conta lá daquela situação, era bem a poeira, né, tudo mais, o coveiro, que era amigo do Jerônimo, falou, Jerônimo, vou colocar você um pouco para lá, tá? Você colocar um pouquinho você para lá, porque é por causa do sol e da poeira, para você não pegar. E saíram de lá e esqueceram o Jerônimo no cemitério. Quando era 10 horas da noite, ele disse que aí o coveiro lembrou dessa história e foi lá buscar o Jerônimo. Jerônimo, esqueceram você aqui. Falou, tudo bem, eu vi que o assunto estava muito quieto aqui. E ele começando a chamar, né, Cido, Cido. Eu fico até imaginando uma cena, né, se alguém passasse do lado do cemitério e ouvindo o Jerônimo chamar Cido, Cido, né, acho que não sei se era o nome do coveiro, mas é realmente uma cena pitoresca. E ele contava essas situações com muita naturalidade. Essa daqui realmente é fantástico, né? Sair num carro de som que venham todos, né, assistir a palestra do ceguinho aleijadinho, né? E ele contando aqui pra gente, né? Do jeito que foi, a gente fica imaginando. Mas como até a Martelli colocou, o marketing que foi feito. E ele coloca, né? A propaganda, né? Na época não se falava em marketing, era propaganda. A propaganda de Deus, né? Que conseguiu trazer muitas e muitas pessoas para ouvir a palavra, né? Ouvir a palavra, né? A Mari está dizendo que corria tudo. Imagina uma cena, né? Você está passando do lado do portão do cemitério. Eu lembrei até de uma piada, mas não tem nada a ver. Não vou contar piada aqui na live, não. Também não é por aí. É bem engraçada, mas não vou contar, não. E o que é interessante é da gente prestar atenção que a gente, para falar da doutrina espírita, para trazer o ensinamento do evangelho, a gente não precisa ser sério. A gente tem que trabalhar com seriedade, mas não precisa ter com aquela carranca, com aquela expressão triste, acabrunhada, né? Não, eu não conto não, Mário, não vou contar não. Aqui a live não é para contar piada, não. É só essas aqui que o Jerônimo conta, então eu estou lendo a dele. Eu posso até te mandar no privado, eu te conto a piada, tá bom? Para você no particular. E o que a gente quer dizer assim, que essas histórias que o Jerônimo conta, e com muita alegria, né? Vai ter outras aí para frente também, muito engraçadas, e para a gente prestar atenção, que para a gente falar de Jesus, na verdade, a gente não precisa ser sério. Tá? Falar com seriedade, sim, mas não precisa com aquela pompa, com aquela circunstância, né? Prezados irmãos. É claro, né? Como eu estava até analisando, eu vou fazer uma palestra na próxima sexta-feira na Casa Espírita que eu frequento. E eu vou falar o mesmo tema da live que eu fiz segunda-feira. Só que são situações diferentes. Você falar o que é ser espírita, e na live foi só sem um ponto de interrogação. Como eu, né, quis dar uma adaptada, eu fiz exatamente uma situação dessa. Colocar o ponto de interrogação, e vou fazer a palestra no meu centro espírita virtual. E aí eu vou falar para vocês, a gente faz isso de uma forma diferente, porque uma live, ainda mais que eu estava com o Lucas na live, era uma live interativa, né? O Vitor está dizendo que é muito melhor falar do evangelho de maneira alegre, sim. E a irmã dele, que fazia o stand-up cristão, estava palestrando no centro. E a gente vê, né, os amigos da luz, né, principalmente o Fábio De Luca, que está mais ativo nesse momento de isolamento da pandemia, que você pode trazer a mensagem do evangelho de uma maneira muito alegre, muito prazerosa. E eu lembro de algumas passagens do Amigos da Luz que são muito marcantes, para mim tocaram profundamente, né? O taca-lhe passe, aquela outra a prece com pressa, e outras, né? A receita bolada. Receita bolada eu uso várias vezes em minhas palestras, porque é uma explicação muito clara, né? Ela está fazendo um bolo e o bolo dá errado. E ela repete a receita e continua dando errado. Repete a receita.
Só que ela estava querendo um resultado diferente, colocando os mesmos ingredientes. Se a gente quer um resultado diferente, você quer acertar a receita, você quer acertar aquela receita, siga exatamente a receita, não mude. Por exemplo, se você quer fazer um bolo doce, você coloque açúcar, não vai colocar sal, porque ele não vai ficar bom. Ou se você quer que o seu bolo cresça, você tem que colocar o fermento. Se você não colocar aquele ingrediente, não vai chegar na mesma situação de um bolo seguindo exatamente a receita. E isso vale para a nossa vida. Os exemplos que os amigos da luz trazem, 90%, a grande maioria desses vídeos que eles postam, tem um ensinamento muito importante, muito claro. O evangelho traduzido numa linguagem clara, uma linguagem alegre, numa linguagem que a gente dá risada, mas traz reflexões. E eu lembro muito de um palestrante espírita aqui de Araraquara, que já desencarnou, mas inclusive nesse grupo que eu vou fazer a palestra, o grupo se chama Grupo Espírita Antônio Cassalti, dentro da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, o grupo de sexta-feira, que o nosso querido Toninho Cassalti fazia as palestras, era baseado em histórias. Ele vinha e pegava uma história e contava uma história baseada em situações de livros do Irmão X, do Hilário Silva. Então ele trazia histórias e contava com tal propriedade. Ele dizia assim, que se a palestra dele, as pessoas não retivessem o que ele tinha colocado, com certeza a história ficaria gravada na mente. Pode ter a certeza, se você tiver que fazer uma palestra, trazer uma história, algum exemplo. Antigamente eu fazia muitas das minhas palestras trazendo histórias. E atualmente, como você pega às vezes um tema um pouco mais diferente, a gente acaba não pegando uma história, mas é sempre bom. Fica a dica para vocês, se tiver que fazer uma live ou uma palestra, procure trazer uma história que venha agregar aquele conteúdo. Como ele contou para nós aqui, né? Essa história aqui vocês vão guardar certamente, porque fica registrado esse fato pitoresco, esse fato curioso que ele conta para nós. E então, as mensagens do Evangelho não precisam ser sérias. E Jesus, na verdade, foi um grande contador de histórias. As parábolas que ele contava traziam profundos ensinamentos morais. E hoje, quando você vai falar sobre uma parábola, você não pega pura e simplesmente uma história simples, uma história básica. Você tem que começar a dissecar aquela história e começa a prestar atenção. Tem uma razão de ser, de estar naquele momento. E quando a gente vai fazer uma interpretação do Evangelho, a gente não pode pegar pura e simplesmente a palavra fria do Evangelho. A gente tem que fazer uma viagem no tempo. O texto e o contexto se interagem, eles se completam. Não dá para falar, por exemplo, daquela passagem do Evangelho, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí a gente simplesmente quer interpretar literalmente o que está escrito. O camelo vai passar por buraco de uma agulha. Por mais que o buraco da agulha seja uma agulha maior que você possa imaginar, jamais você vai conseguir que um camelo, aquele animal, passe por um buraco da agulha. Então vai dizer que nunca o rico vai poder entrar no reino dos céus? Claro que não, não é desse jeito. A interpretação não pode ser literal, ao pé da letra. Ela tem a sua colocação muito própria. E eu coloco para vocês de que forma? Que a linguagem que Jesus utilizava era falado, a língua de Jesus era o aramaico, que é o hebraico antigo, que era uma língua muito pobre, dotada de uma palavra designava várias e diversas coisas. Como, por exemplo, para nós, eu vou dar um exemplo muito simples. Se eu falasse manga, vocês poderiam pensar em manga de camisa ou a manga fruta. Se eu não tiver o contexto que ela está expressada, essa frase, a palavra, quer dizer, ela perde todo o contexto. Se eu falar pura e simplesmente manga. Então, quando a gente falasse o camelo naquela época, representava não só o animal, mas também as cordas que usava para amarrar as embarcações. Por quê? Muitas daquelas cordas eram feitas do pelo do camelo. Então, olha, usava a referência. A corda, na verdade, não significaria exatamente a corda e o camelo também, né? Quer dizer, desculpe, o camelo não significava exatamente apenas e tão somente o animal, mas a corda
de que era feito. Então a gente tem que fazer essa interpretação e falar do Evangelho de uma forma leve, de uma forma prazerosa, é muito bom, é muito gratificante. E aqui ele traz para a gente essa lição, que é um caso muito alegre e que vale a pena a gente refletir sobre isso. Certo, meus queridos amigos? Queria convidá-los também, deixa eu passar os convites daqui para frente para que vocês possam, aqueles que tiverem disponibilidade, acompanhar-nos. Amanhã, às 8 da manhã, eu vou estar participando juntamente com a Babi e o nosso querido Vitor Von e a Júlia Medeiros do Espiritês, pelo perfil do Espiritês. 8 da manhã vou estar eu e a Babi de convidados para falarmos de uma mensagem do livro Calma, a mensagem intitulada Mau Humor. Então nós temos que estar despertos às 8 da manhã para não estarmos de mau humor para falarmos de mau humor, mas estarmos de bom humor para falarmos o que o mau humor representa em nossas vidas. Convido então vocês para amanhã, aqueles que puderem, 8 da manhã, estarem conosco. Não, perdão, gente. 8 da manhã, 7h30. 7h30, gente. 7h30 da manhã. Nossa, olha só, estou achando que é às 8. 7h30 da manhã. Tem que acordar mais cedo ainda. E com esse frio é uma beleza. Esse é o convite. Na sexta-feira eu tenho essa palestra pelo centro aqui de Araraquara, Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, pelo Facebook. E também no sábado pela manhã, às 8 da manhã, é exatamente aí que eu confundi o horário. Eu vou estar fazendo então a apresentação desse novo projeto e para o resto da vida, que é Histórias de Wallace Leal Valentim Rodrigues. Certo? Mari está com frio. Pode acordar cedo, Mari. Acorda e vê debaixo das cobertas. É uma boa opção. Mas está certo. Amigos, eu vou pedir a vocês para que no momento da nossa prece, das nossas vibrações, que a gente faça vibrações pela mãe e pelo pai do nosso querido Apolo, menino espírita, que felizmente eles estão bem, mas eles positivaram para a Covid. O Apolo está bem também, mas graças a Deus o Apolo não positivou, porque criança às vezes é um pouco mais difícil, né? Mas a Rebeca e o Jefferson, eu vou passar o nome depois na hora das nossas preces, eles são lá da cidade de Livramento de Nossa Senhora, no interior da Bahia, tá bom? A gente poder vibrar por essa família querida, que eles possam receber toda a assistência espiritual da equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes. Tá bom, meus queridos amigos? Então, nesse momento de prece e vibração, aqueles que se sentirem confortáveis, colocarem um copo com água também para fluidificar, e a gente possa também pedir por aqueles que nos pediram prece, aqueles que desejam receber assistência espiritual. Tá? Vamos então colocar a nossa Ave Maria para as nossas vibrações. E assim, agradecidos por este momento, por esta oportunidade de reencontro com tantos corações queridos, aqueles que se sentirem confortáveis, vamos fechar os nossos olhos. Vamos tomar uma inspiração profunda, soltando lentamente o ar. Vamos acompanhar os suaves acordes desta melodia que vai vibrando até junto aos nossos corações, que pulsa juntamente com o universo. As nossas pulsações entram em sintonia com as esferas de luzes, com os nossos anjos de guarda, com os nossos protetores queridos, que estão sempre ao nosso lado, nos protegendo, amparando e abençoando. E neste momento pensamos também no nosso Mestre Jesus, que Ele mesmo disse: vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu os aliviarei.
pois meu fardo é leve e meu jugo é suave. Mestre querido, ampare a cada um de nós que está aqui nesta live, nesta noite. Ampare os nossos familiares, os nossos lares, os nossos entes queridos. Dê amparo também e proteção aos nossos velhinhos que se encontram nos asilos, às crianças nos orfanatos, os nossos irmãos que cumprem penas em cadeias e penitenciárias, aqueles queridos irmãos que não têm um lar, os sem-teto, sobretudo nessas noites frias. Que a espiritualidade possa colocar um coração e um cobertor de afeto para envolver a cada um deles, amparando também aqueles irmãos que estão perambulando pelas ruas, que eles possam receber todo o amparo da espiritualidade. Socorre também, querido Mestre, irmãos nossos que estão padecendo por conta desse vírus, estejam em seus lares ou nos hospitais, internados na UTI, possam receber nesse momento as nossas melhores vibrações de cura, de amparo, de saúde e recuperação espiritual. Rogamos, Mestre, pelos médicos, pelos enfermeiros, por os atendentes dos hospitais, das casas de saúde. Enfim, Senhor, onde houver uma dor e onde houver uma lágrima, possa amparar esses corações queridos. Rogamos nesta noite que a equipe médica espiritual possa se dirigir até a cidade de Livramento de Nossa Senhora, no interior da Bahia, e lá colocar todo o amparo e toda a recuperação médica e espiritual para nossa querida Rebeca, Jeter de Castro Viana, Jefferson Viana de Castro e o nosso querido Apolo Caribê de Castro Viana. Que a equipe espiritual Dr. Bezerra de Menezes possa amparar a eles, derramando o remédio necessário nas águas colocadas, que eles possam receber toda a proteção e todo o amparo espiritual. E também a Dr. Bezerra de Menezes, rogamos para cada um de nós que trazemos as nossas águas, que elas possam receber o remédio, o lenitivo e o bálsamo necessário para as curas que trazemos do corpo e do espírito. Somos gratos, Mestre, pela oportunidade desta singela reunião. Somos gratos a Jerônimo Mendonça, que tão gentilmente disponibilizou para nós estas mensagens tão alegres para as nossas reflexões da noite. Somos gratos aos nossos anjos de guarda, aos nossos protetores queridos e principalmente a cada um desses corações amados que toda noite estão conosco, aqueles que estão agora ou que vão chegar depois. Abençoe, Senhor, a cada um de nós. Possamos ter uma noite de paz, de harmonia e muitas alegrias espirituais. E assim, para agradecer, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas à medida que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, principalmente daqueles que ainda trazemos dentro de nós mesmos. Pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Ari, seja bem-vindo. Nós finalizamos a live, mas ela vai estar salva. Ed Maria também, seja bem-vindo. E agradeço a cada um de vocês que esteve conosco, que está sempre junto a gente. E como sempre desejo que nós tenhamos uma noite abençoada, estrelas luminosas a embalar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Boa noite.